Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o povo de Israel serviu de exemplo para a humanidade? Hum? E, através dele a humanidade vem sendo abençoada? Antes de começar, como já estamos de costume, pause o vídeo agora, curtam o vídeo. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal. 1, 2, 3, já! Já? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar quando acabar o vídeo. Quem quiser comentar também, fica à vontade. Agora vamos fazer uma oração antes de começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo esteja comigo nesse momento, que me use como seu instrumento, que fale através da minha boca. Que eu seja tanto usado como instrumento para passar a mensagem, como eu também seja aberta a minha mente para que eu aprenda também através dessa mensagem que o Senhor vai passar, querido Deus. Que tanto eu quanto as pessoas que estão me ouvindo, todos possamos aprender e evoluir cada dia mais. Que possamos cada vez estar mais firmes e fortes na fé. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, Abraão recebeu uma profecia lá, quando ele estava ainda com seu pai e depois quando ele já estava no deserto sozinho, né, quando ele se apartou da sua parentela. Nessa promessa, essa profecia dizia que ele seria pai de uma grande nação e que essa nação serviria para abençoar as demais nações e trazer abençoá-las, né, e fazer com que elas se voltem a Deus. Isso aconteceu de fato? Muita gente fala, não, o povo de Israel foi destruído, deixou de ser o povo de Deus. Aí eu pergunto a vocês, qual o sentido dessa promessa? Né, que foi repetida depois para Isaac e depois para Jacó. Qual o sentido dessa promessa? Não era que o povo de Israel, que seria o povo que era o povo escolhido, né, de Deus, que ele seria exemplo de perfeição, como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi o nosso exemplo de perfeição, porque nós deveríamos seguir, entendeu? Ele foi um homem perfeito quando ele esteve aqui no seu ministério terrestre. Ele não pecou, você fala, não pecou porque ele era Deus. Não, ele não era Deus. Quando ele estava aqui, ele era um ser humano. Ele abdicou dos seus poderes, da sua divindade e virou um humano completo para, para poder salvar a humanidade. Pô, e ele não usou nenhum poder. Todos os milagres feitos por ele foram obras do Espírito Santo. Entendeu? E não dele. Então quer dizer que nós todos podemos fazer esses milagres? Claro que sim. Elias não fez cair fogo do céu, não ressuscitou uma criança morta. Eliseu também. Os próprios apóstolos não fizeram milagres em nome de Jesus Cristo. Então, nós também podemos, como o próprio Jesus Cristo disse, se nós tivermos fé de verdade, formos inspirados pelo Espírito Santo, nós podemos falar, montanha, mexe-se dali para cá, ela vai se mexer. Você entendeu? Mova-se dali para lá, ela vai se mover. Isso que Jesus Cristo falou. Então quer dizer o quê? Que todos nós podemos sim ter esses poderes. Porém, nós temos que estar num nível de devoção a Deus muito alto para conseguir atingir isso, que é o nível que Jesus estava. Por quê? Porque ele se entregou por completo. Por quê? Como ele mesmo disse, ele não pertencia a esse mundo. Jesus Cristo sabia exatamente o que ele queria quando ele veio até aqui. Ele veio para salvar a humanidade. E ele conhecia já exatamente a vida que nós vamos ter na vida eterna. Então ele já sabia, ele já tinha aquela vida, o costume dele já era naquele lugar. Então ele não se acostumou à vida do mundo. Né? Ele não se apegou porque ele já tinha um apegamento na vida dele lá. Né? Então Jesus Cristo, ele era um completo, ele tinha uma fé tão forte, ele se entregou a Jesus de tal maneira que ele tinha condição de fazer esses feitos. O ser humano, claro, ele não vai fazer milagres à altura do que Jesus fez,
Mas ele pode sim fazer alguns milagres, pode sim expulsar demônios, pode sim fazer curas, podem falar no dom de línguas, podem, pode sim também curar cegos, paralíticos, né? Poder? Pode, mas tem que estar num nível muito alto de devoção. Nível esse que a maioria, pelo menos, se tiver alguma pessoa nessa época aqui, seria raríssimo. Provavelmente não tem ninguém que esteja nesse nível para fazer esses feitos hoje em dia, né? Pois nós caímos em pecado a todo momento, entendeu? Então, como a gente sempre está em pecado, nós nunca vamos estar puros o suficiente. As pessoas não usam a pureza da Bíblia de não consumir coisas que se tornem impura, tudo isso. Então é muito difícil uma pessoa conseguir chegar a esse nível. Mas sim, podemos. Então, Jesus Cristo foi um exemplo de perfeição que nós devemos seguir, o exemplo que nós devemos seguir. Agora, Israel, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram um exemplo do que nós não devemos fazer e o que devemos fazer também em algum momento. Entendeu? Para começar. Pois, cada vez que eles estavam fazendo o que era correto perante Deus, seguindo as orientações de Deus na Bíblia, eles estavam prosperando, estavam sendo protegidos, estavam vivendo em paz, não tinham guerra, não tinha ninguém os enfrentando, não tinha animais perigosos perto, viviam na perfeita alegria, com a terra dando frutas sem precisar de fazer muita coisa, chuvas caindo na hora certa para ajudar a ter uma ótima colheita. Então, agora, a partir do momento que eles se viravam contra Deus, que eles começavam a adorar imagens, começavam a fazer o que era errado, se afundar nos pecados e nas impurezas, Deus se distanciava deles. E acontecia o quê? Eles eram atacados, vinha a guerra, eles perdiam a guerra, eram humilhados, e vinha bichos selvagens lá para destruir as coisas, a chuva não caía mais como antes, e eles perdiam tudo. Isso quando não eram levados cativos, né? Então, queridos irmãos, você vê o quê? Que nós temos exemplos que acontece com quem vai contra Deus. Será que é isso que nós queremos? Então, o povo de Israel serviu como esse exemplo, mas ele também serviu como um outro exemplo, como base. Se nós temos hoje essa Bíblia, essa escritura sagrada, a qual a gente se baseia para servir a Deus e para ter os aprendizados sobre Deus, foi graças aos israelitas, aos judeus, aos hebreus, como quiser chamar eles, pois foram pessoas deste povo que escreveram as escrituras sagradas. Todos os escritores da Bíblia eram israelitas. Todos eles, desde Moisés até João, que foi o último. Todos eles eram nascidos em Israel. Então, a descendência de Abraão veio os homens que foram inspirados a escrever a mensagem de Deus para a humanidade. Né? E isso nos deixa exemplos, nos deixa orientações. Então, quando a gente pega o Pentateuco, para quem não sabe, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Eles vão ter o quê? O Pentateuco é uma narrativa sobre como o mundo começou e como Deus escolheu Israel para, para servir de exemplo na humanidade. Né? Então, ele mostra a criação, a queda do homem, depois ele escolhe Noé, destrói a humanidade e começa de novo através de Noé. Depois você vê a destruição de Sodoma e Gomorra, servindo de exemplo, o chamado de Abraão, depois o chamado de Isaac, o chamado de Jacó, depois a venda de José para o Egito, a transformação de José de escravo preso na cadeia a governador, e e a morte de Jacó, e acaba-se o Êxodo, né? Acaba o Gênesis, aí vem o Êxodo, que é a libertação do povo de Israel do Egito, né? Que eles se tornaram escravos, começaram a ser humilhados, cada vez piores. Deus então manda Moisés para libertá-los. Depois, você tem, no Êxodo também, você vai encontrar as tabuletas que foram dadas os 10 mandamentos. E as leis foram dadas aos povos de Israel. Depois vem Levíticos, novas leis e a purificação, a construção do tabernáculo e a purificação do sumo sacerdote. E dos sacerdotes
E aí vem em Números, vai vir a purificação para o serviço sacerdotal dos levitas, que vão trabalhar no templo. Em Números, né? Aí você já vê em Deuteronômio a briga, que é o último livro do Pentateuco, a, continuando a rebelião daquele povo contra Moisés e contra Arão, e as guerras que eles tiveram que enfrentar, né? A rebelião liderada por Corá, os 40 anos no deserto, e no final, por desobediência, a morte de Arão e de Moisés, né? Provavelmente quem termina de escrever o livro de Deuteronômio é Josué, né? E aí vem o livro de Josué, depois do Pentateuco começa Josué, que é o livro que já faz parte de Juízes. Josué, ele assume o personagem de juiz de Israel, e ele é quem lidera aquele povo para tomar a terra que Deus prometeu. Quando ele toma toda a terra, ele divide essa terra entre as tribos, cada um com a sua parte. Menos os levitas que não receberam terra, né? E aí depois você começa a ver em Juízes a oscilação do povo de Israel. Em parte ele começa a se voltar para Deus. Quando morre o juiz, né, Deus levanta. O povo estava com Josué morreu, o povo começou a cair em pecado. Deus levantou como juiz Otoniel ou Otiniel. E ele pegou e levou o povo a Deus e ao caminho certo. Otiniel morreu, o povo volta a cair em pecado. Deus levanta outro juiz. Aí o povo volta, vai lá, volta a vencer e a se tornar um povo forte. Morre esse juiz, o povo volta a cair no pecado. Aí Deus levanta outro juiz. E assim foi indo até que, e aí já é a parte do livro de Juízes, né? Até que o povo então escolhe um rei, que o primeiro rei é Saul. E aí a gente começa a sair do livro de Juízes e entrar no livro de Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel. Vai se tratar das histórias dos reis Saul e depois Davi. Depois tem os livros dos reis. Depois, primeira reis, segunda reis. Depois tem Crônicas 1 e 2. Primeira e segunda crônicas. Né? Tudo naquele momento ali. Então você vai vendo que a Bíblia foi sendo escrita em etapas. Aí você tem livros que são poesias, que são ensinamentos como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Cantares. Aí depois você vem os livros das profecias, que aí entra Daniel, Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, Malaquias, Miqueias, né? Zacarias, né? Joel, Jonas, enfim, Naor, né? Se é Naor, alguma coisa aí que eu não lembro agora. Então são as profecias. Depois acaba o Velho Testamento, depois dos profetas, né? Daniel, inclusive. Depois vem as Lamentações de Jeremias, né? E aí tem também os livros que eu pulei, né? O Esdras, Neemias, que também são proféticos, são livros proféticos, né? Que eram profetas. E aí, depois vem o Novo Testamento, começa com os 4 evangelhos. O que significa os 4 evangelhos? Os 4 evangelhos são os ensinamentos de Jesus quando ele esteve aqui na vida terrestre. Então eles contam o que aconteceu desde que Jesus praticamente nasceu, ali o início, e depois o que aconteceu desde que ele fez o primeiro milagre, e alguns dos milagres que ele fez, não todos são contados ali, alguns, né? Porque se fosse contar pelo que falam-se, né, na Bíblia, se fosse contar todos os milagres que Jesus fez quando esteve aqui, ia precisar de umas 1.000, 2.000, 3.000 Bíblias só com os milagres de Jesus ali. É o que fala. Então, ali é só alguns dos milagres que ele fez que botaram ali, né? Depois dos 4 evangelhos, vem um pouco sobre os apóstolos, né? Que é o Atos dos Apóstolos.
E aí depois nós temos, depois do Atos dos Apóstolos, nós temos cartas. Carta aos Coríntios 1 e 2, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, primeira carta a Tito, segunda carta a Tito. Não, Tito é uma só, né? Tito é uma só. E aí tem a carta de Tiago, a carta de Judas, né? Carta aos Hebreus, carta aos Romanos, carta aos Efésios, cartas aos Gálatas, né? Primeira, segunda e terceira de João, primeira e segunda Pedro, né? E aí vem o livro profético de Apocalipse, que nós podemos colocar também um outro livro como um livro profético, apocalíptico, como também o livro de Daniel, né? Que entra no mesmo nível do Apocalipse. Vamos falar que Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Geralmente, quando a gente estuda Apocalipse, tem que estudar Daniel junto, né? Porque um é ligado no outro. Então, a Bíblia é dividida em livros. Cada parte dela nos traz um ensinamento. Entendeu? Então, os livros proféticos eles vão trazer profecias e acontecimentos, e profecias que se cumpriram, acontecimentos que foram chamados, por exemplo, o livro de Jeremias. Mostra Jeremias gritando, chamando, sendo chamado por Deus para pregar aquele povo, para tirar aquele povo daquele pecado, para evitar o que aconteceu. Né? Jeremias praticamente grita, ele se humilha, ele faz de tudo para chamar a atenção daquele povo, mas o povo se manteve cego. Ele alertou do que ia acontecer, que eles iam ser destruídos, que seriam invadidas Jerusalém, que seria destruída, que o templo seria destruído, que eles seriam levados como cativos, mas eles não ouviram Jeremias. Pelo contrário, Jeremias foi humilhado, foi jogado num buraco, assim como José. Depois ele foi amarrado também em praça pública, foi chicoteado lá, foi agredido. Depois foi preso na prisão do rei de Israel, lá de Jerusalém, de Judá, né? E aí veio o falso profeta, falou que tudo ia continuar do que estava, que Deus não ia deixar que ninguém tocasse em Israel. Veio Nabucodonosor e vocês sabem o que ele fez. Ele matou o rei Eliaquim, levou como cativo quem seria o novo rei, o príncipe Joaquim, com a mãe de Joaquim, a mulher de Eliaquim, e pôs o irmão de Eliaquim como governador de Israel, que foi Zedequias, né? E ele levou um monte do povo cativo, os ricos, tudo foi levado cativo, só os pobres que ficaram lá. Aí, depois, Zedequias se revolta contra o rei da Babilônia, né? Tenta voltar a ter o poder de rei, querendo ter o poder de rei, então ele faz lá uma armação para que Nabucodonosor pensasse que Joaquim estava fazendo uma revolução em Israel para tomar o poder de volta. E Joaquim estava cativo na Babilônia, né? Então, Joaquim quase foi morto por Nabucodonosor, porque ele pensou que Joaquim estava se rebelando contra ele. E não era Joaquim, era Zedequias. E aí vem um homem lá de Jerusalém e alertou Nabucodonosor que quem estava se rebelando contra ele não era Joaquim, mas sim Zedequias. Ele vai lá, então, ele vai lá, aí ele destrói tudo de novo, destrói o templo que sobrou do templo, destrói tudo, leva as coisas para Jerusalém, leva mais gente cativa, mata e traz Zedequias preso e seus filhos. Né? E põe um outro homem, que eu não vou lembrar o nome, como governador lá de Jerusalém. E aí o que acontece? Quando chega lá na capital da Babilônia, no palácio de Nabucodonosor mata os dois filhos de Zedequias na frente dele, e aí, logo em seguida, ele cega Zedequias com as próprias mãos, ele enfia as unhas nos olhos de Zedequias, cegando Zedequias. Né? Sendo a última visão dele, quando que ele viu foi os filhos sendo mortos. E Zedequias passou o resto da vida dele preso numa prisão, cego, né? Ele passou o resto da vida preso, cego naquela prisão. Né? E aí nos fica de exemplo o quê? O que nós devemos fazer
Quando alguém nos faz um chamado, nós devemos ouvir o que essa pessoa tem a dizer, independentemente de qual é a crença dessa pessoa. Então, às vezes, Deus fala com a gente através de uma pessoa que você nem imagina. Por exemplo, o Silvio Santos era judeu. E quantas vezes que o Silvio Santos falou mensagens vindas de Deus na televisão, várias vezes, você vê discursos dele que você vê claramente ele sendo inspirado por Deus a falar aquilo. E ele era um judeu, entendeu? Então muitas vezes chega alguém na sua casa e baixa no seu portão querendo te dar um estudo bíblico, mas você nega. Ah, não, é porque é testemunho de Jeová, ah, é porque é católico, ah, é porque é da Assembleia, ah, é porque eu não sou dessa religião. Não importa. Às vezes a pessoa tem uma mensagem de Deus para você. Deus utiliza pessoas que você nem imagina para te levar mensagens. Então, queridos irmãos, não podemos simplesmente achar que, que, que Deus não vai escolher tal pessoa. Não é só da nossa igreja, não. Nós temos que aceitar todos. Jesus Cristo não aceitou romanos, não aceitou samaritanos, não aceitou qualquer um que fosse até ele, grego, quem fosse lá pedir cura para ele, ele curava? Sim. Então, se ele não rejeitou a ninguém, por que que nós vamos rejeitar alguém? Entendeu? Lembre-se, Jesus Cristo foi um exemplo vivo para a gente. Foi um exemplo de perfeição e vivo. Então, nós devemos seguir o que Jesus Cristo nos deixou. Então, se ele não rejeitou ninguém, nós também não vamos. Então, qualquer pessoa pode ter a mensagem de Deus. Independentemente da religião, seja qual igreja cristã ele for, se ele for um cristão, ele vai receber a mensagem de Deus pra gente. Ele pode receber. As pessoas não estão porque estão numa igreja que não é a nossa, que eles não recebem a Deus. Claro que eles recebem também. Pois tem muita gente que é sincera, que está nessas igrejas, que está ali na sinceridade, querendo realmente a Deus. Ela não teve acesso a outros conhecimentos, somente pela doutrina, mas ela é sincera. E Deus utiliza essa pessoa para ajudar outras, como não? Tá certo? Então nós temos exemplos na Bíblia, queridos irmãos. E Deus nos deixou o povo de Israel não só como exemplo do que fazer e não fazer, os erros que eles cometeram, os acertos, o que acontecia quando eles erravam, como também nos deixou através de Israel a Bíblia Sagrada. Foi através desse povo que veio a Bíblia Sagrada. E foi exatamente essa a profecia e promessa que Deus fez a Abraão. Que ele faz uma grande nação, que através dessa nação todas as nações da terra seriam abençoadas. E é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Através da Bíblia Sagrada, escrita para a descendência de Abraão. Para a humanidade, toda a humanidade pode ser abençoada e chegar à vida eterna. Se não fosse a descendência de Abraão, os israelitas, hoje não existiria nenhum ser humano salvo, porque nós não teríamos acesso a nada de Deus. Tá certo? Então, sim, foi através da descendência de Abraão que Deus nos trouxe as escrituras sagradas, que nós possamos ter acesso hoje aos seus ensinamentos, ao seu direcionamento, o seu guia, a sua vontade. Tá certo? Então se cumpriu o que Deus falou a Abraão. Né? Muita gente fala que essa nação ia evangelizar as outras, porque não é isso que Deus falou para Abraão. Né? O que Deus quis dizer a Abraão foi isso. Então, o que está escrito lá? É como se ele tivesse dito: Abraão, através da sua geração, da sua descendência, eu farei com que essa descendência escreva as minhas escrituras e nós teremos um livro sagrado e, através desse livro, abençoaremos a humanidade. A humanidade vai se voltar e se vir para mim. E é o que vem acontecendo hoje em dia. Aí você fala, naquela época, o único povo que seguia a Deus era Israel. E hoje? Ah, hoje nenhum povo serve a Deus. A maioria é tudo católico, não sei o quê. Não, os católicos não servem a Deus. Qual é o Deus dos católicos? Não é o próprio Deus? Né? O católico não tem Deus lá, não vai falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Então não é a Trindade que eles adoram? Eles não seguem a Deus, não são cristãos como nós, não acreditam em Jesus Cristo? Então, todo país que se diz católico, ele serve a Deus. Pode ter alguma coisa distorcida no catolicismo? Tudo bem, tem.
Mas são muito católicos, não são sinceros. Portanto, tem povos que servem a Deus, não são mais idólatras. Naquela época, os povos eram idólatras, tinham um monte de deuses, praticavam atos abomináveis, pegavam os próprios filhos e sacrificavam lá para os falsos deuses. Hoje em dia não tem mais isso. Poucos são os países hoje em dia que são idólatras, né? Como o caso da Grécia, como o caso da Coreia do Norte, como o caso do Japão, da China, que tem seus deuses, né? Os árabes, né, que tem lá o Alá, mas os árabes, eles são da descendência de Ismael, então eles também têm uma descendência de Deus. Embora eles tenham a religião deles seja o islamismo é baseado em quem? Em Maomé. E Maomé se dizia o quê? Um profeta de Deus. Tanto que tem lá na, em Jerusalém, tem uma parte de Jerusalém que pertence aos árabes, que eles fizeram lá um monumento, um prédio, e que era uma coisa ali sagrada para os árabes aqui também. Então, é sinal que eles também têm uma adoração a Deus. Portanto, muita gente, do seu jeito, adoram a Deus hoje em dia, através das escrituras sagradas, através da descendência de Abraão. Entendeu? Então, muita gente hoje em dia serve a Deus. Pode estar distorcidamente? Pode, mas estão ali, entendeu? No caminho quase que correto. Pode estar errando uma coisa ou outra, mas está ali, entendeu? E muita gente segue mais firme a Deus, que são os protestantes que são mais rígidos em certas coisas, mas porque eles veem essa rigidez na Bíblia, né? Então, mas todos estão de alguma maneira servindo a Deus. Seja testemunho de Jeová, seja qual for a sua religião. Se você é um cristão, acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ou seja, Javé, ou Jeová, ou Yahrim, como quiser chamá-lo, e o Deus Filho Jesus Cristo, Miguel, Emanuel, eu sou, né? E o Espírito Santo, também chamado de Espírito de Deus, chamado do Consolador, o Deus dos bastidores, entendeu? Então, se você adora esses três, você faz parte do cristianismo, você é um cristão, você faz parte de Deus. Não interessa o que a tua igreja fala ou deixa de falar, você faz parte do caminho de Deus. Portanto, queridos irmãos, a profecia se cumpriu através das escrituras sagradas, escritas para a descendência de Abraão. O mundo vem sendo abençoado e vem conhecendo a Deus melhor e tem acesso às vontades divinas. Então é isso, queridos irmãos, através da descendência de Abraão, realmente aconteceu. Não é só o povo de Israel. Então, quer dizer, o povo de Israel não sabe. Não. O povo de Israel hoje em dia não é mais povo de Deus. Eles podem ser salvos, mas como nós. Eles precisam seguir as vontades de Deus como nós. Eles não são mais o povo de Deus. Até porque eles estão fazendo coisas erradas aí, com essa guerra que eles estão tendo aí, né? Pois então, eles não são mais povo de Deus. Eles são um povo que estão desviados. Por mais que eles guardem o sábado, por mais que o país praticamente para no sábado, eles não estão no caminho certo. Você vê que eles fazem coisas erradas. Então você acha que Deus vai salvar uma pessoa só porque ela guarda o sábado? Não. Então não é o sábado que vai salvar ninguém. Não é não comer carne imunda, mas é praticando o bem e desenvolvendo em si as características de Deus. Né? A guarda dos mandamentos fica como consequência. Se você é uma pessoa sincera que realmente quer servir a Deus, você vai estudar a Bíblia e vai ver que tem que guardar o sábado. E vai partir de você a vontade de guardar o sábado. Como muitas pessoas que seguem igrejas que não guardam o sábado, mas elas guardam. Entendeu? Elas param de comer carne imunda, elas param de fazer o que é errado, porque elas vêm estudando e aprendendo. Elas não precisam sair da igreja delas, elas podem continuar lá. Mas elas, entendendo a verdade, vão seguir por quê? Porque elas são sinceras, porque elas estão de verdade querendo servir a Deus. Entendeu? Não estão como muitos ali que vão por conveniência, vão porque por interesse, né? Acho que vão se salvar para a vida eterna, vão viver a mil maravilha, no luxo. Mal sabe que a vida eterna não tem nada de luxo, né? A vida eterna, você vai ter que pôr a mão na massa, vai ter que trabalhar, vai ter que plantar para comer, né? Temos muito o que fazer, né?
Deus não promete nada a ninguém de luxos e coisas. Nunca ele falou, quem me servir vai viver feliz, vai viver luxo, vai ter carros do ano, vai ser bilionário. Não, pelo contrário. Ele falou que quem servisse a ele de verdade, fosse sincero, servia a ele, fosse obediente e fiel exatamente ao que ele estava pedindo, que seria perseguido, que sofreria as consequências, mas que ele estaria do lado para amparar, para dar o conforto àquela pessoa e para ajudá-lo, guiá-lo a seguir o caminho certo, daria toda a situação. Por isso que está escrito que eu posso naquele que me fortalece. Sou meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Então isso não quer dizer que a pessoa não vai sofrer. Sofrimentos vão acontecer, perdas vão acontecer, pessoas vão morrer, a pessoa vai morrer mesmo que sirva a Deus. Então, sofrimento a pessoa vai ter, mas Deus estará do lado dela. É isso que ele prometeu. Portanto, não vão para a igreja se vocês acham que vão ficar rico. Ah, eu vou para a igreja porque uma pessoa que eu conheço foi para a igreja, ganhou uma mega sena, ganhou uma grana lá, ganhou um carro importado no sorteio, não sei o que, então eu vou para a igreja porque eu também quero ganhar. Não vai ganhar, Deus não promete isso, meu amigo. Não foi por causa da igreja que ela ganhou. Ela ganhou porque ela acreditou, talvez, participou do sorteio e ganhou. Como eu ganhei televisão, como eu já ganhei R$ 100 em compras na Farmaconde, mas quantos outros sorteios que eu participei e não ganhei? Entendeu? Eu concorri na Mega Sena esses dias. Ganhei? Não. Já concorri a outros sorteios da Farmaconde. Ganhei? Não. Concorri a sorteios aqui no mercado, Dona Baixa. Ganhei? Não. Concorri a muitos sorteios lá em São Paulo, em açougues, em mercados. Ganhei? Não. Entendeu? Eu concorri em Telecena. Ganhei? Não. Concorri com um baú lá do Tio Santos. Ganhei? Não. Alguma vez eu fui lá no Roda Roda? Não. Então, não é porque a gente serve a Deus que a gente vai conseguir coisas. Não é isso que Deus promete pra gente. Não é isso. Ele promete que vai nos amparar, que vai nos ajudar, que não vai deixar o justo mendigar. Mas ele não promete que nós não vamos sofrer. Ele não promete que nós não vamos passar por momentos difíceis. Até porque o sofrimento é as consequências do nosso pecado. Isso Deus não pode nos evitar. Então, se nós estamos sofrendo é porque nós estamos procurando isso. Nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. Então o sofrimento vem como consequência. Que nem, por exemplo, o efizema, o câncer de pulmão, geralmente ele vem como consequência de você ter fumado. Entendeu? Por que o Shakespeare lá, o criador, autor e ator que interpretou Chaves lá, sofreu tanto para morrer? Porque ele fumou muito tempo da vida dele, aquilo acabou com os pulmões, deu problemas nele lá na garganta, nas cordas vocais, e começou a dar problemas graves nele, já não conseguia mais andar direito, falta de ar, um monte de coisa, até que ele morreu, ficou anos sofrendo para morrer. Por quê? Porque ele fumou. Deus deixou que ele sofresse? Não. Ele está sofrendo as consequências dos erros que ele cometeu. Ele sofreu as consequências dos erros que ele cometeu. O meu tio, por exemplo, ele fumou desde de adolescente, quase que de criança. E aí depois ele parou de fumar, porém 20 anos mais ou menos depois que ele parou de fumar, ele teve enfisema pulmonar. Consequência do quê? Porque ele fumou. Deus deixou que ele tivesse enfisema? Não. Foram as consequências dos erros que ele cometeu na vida dele. Né? A pessoa teve uma alimentação errada, foi comendo frio na hora, comendo miojo, comendo besteirada, enchendo a comida de química, de sazon. Aí desenvolve um refrigerante, aí desenvolve problema de osso, desenvolve Alzheimer, Parkinson, desenvolve problemas de saúde, hipertensão, infarto, tem AVC. Deus deixou acontecer assim? Não. A pessoa está colhendo, está plantando. A pessoa faz errado, se alimenta errado, segue as coisas errado e agora depois tem que receber as consequências, tem que aguentar as consequências. Então, sofrer nós vamos, mas aquelas pessoas que se arrependem do pecado têm apoio de Deus, ele vai amparar nesse sofrimento, mas ele não vai deixar para a gente parar de sofrer. Igualzinho Jesus fez com o ladrão na cruz. Ele abençoou o ladrão, ele falou para o ladrão que ele estaria junto no paraíso quando chegasse a hora, mas ele não tirou o ladrão da cruz, ele deixou que o ladrão morresse na cruz. Era o sofrimento pelos erros que ele cometeu na vida dele. Entendeu, queridos irmãos? Então a vida é assim. Todo erro gera consequências. Então, Deus não tem como impedir o nosso sofrimento, mas Ele tem como nos dar
conforto, amparo nos momentos difíceis. É claro que nós vamos perder pessoas amadas, como eu perdi a minha cachorra, como em algum momento eu vou perder a minha mãe, vou perder o meu pai, né? A não ser que eu morra antes, mas a probabilidade maior é que eu perca meu pai e minha mãe do que eu morrer primeiro do que eles, né? Mas a gente não sabe de amanhã, pode ser que eu vá antes deles. Mas, de qualquer forma, vai acontecer. De qualquer forma, em algum momento eles vão. Posso ir antes deles, mas eles vão depois de mim também. Entendeu? Então, a vida é assim. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é isso. Nós precisamos entender que Deus, Ele é pai, não é padrasto. Tá certo? Então é assim, tá? Então vamos, queridos irmãos, servir a Deus. Vamos nos entregar de verdade, seguir a palavra da vontade de Deus na sua vida. Não queira fazer a sua vontade, mas sim a vontade dele. Deixe a vida te levar. Como diz a música do Zeca Pagodinho. Mas na verdade, deixa Deus te levar. Porque ele vai te levar onde ele quer. Basta você aceitar. Adianta eu pegar e querer arranjar alguma mulher e casar com uma mulher que eu vi? Não adianta. Aí eu pego caso com uma mulher que não é na coisa, mulher que não é de Deus, mulher que vai me dar trabalho, mulher que não vai querer trabalhar, mulher que vai querer só ter filho ficar dentro de casa, e eu vou ter que me lascar para trabalhar sozinho, e eu não vou ter condição de fazer tanta coisa, porque eu não tenho condição física de muita coisa, entendeu? Vão poder passar da necessidade, por quê? Porque eu não esperei a vontade de Deus. Então, a hora que chegar a mulher certa que ele arranjar para mim, é com ela que eu vou casar, entendeu? E não com a mulher errada. Então, na hora certa, Deus vai pôr a mulher certa na minha vida. Enquanto isso não acontece, a gente segue em frente, entendeu? Agora, eu não vou querer a perna, a carroça na frente o cavalo, a carroça na frente dos cavalos. Não dá, é o cavalo que vai na frente das carroças. Então, não adianta, ninguém fala, tem que trabalhar com isso aqui. A hora que Deus quiser que eu arranje o trabalho, que eu fique nesse trabalho, vai acontecer. Eu tenho que aprender a esperar. Não é hoje, nem amanhã, talvez. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. No momento certo virá. Tenho que aprender a esperar. Se eu quiser adiantar, por exemplo, fazer que nem a Rebeca, que ensinar uma mãozinha para Deus, para que acontecesse a vontade de Deus, e que Jacó fosse abençoado, ela cometeu um erro, ela fez com que Jacó enganasse o pai. Entendeu? Não precisava disso, porque a vontade de Deus seria feita de um jeito ou de outro. Mesmo que Isaac abençoasse Esaú, a vontade de Deus seria Jacó, e Deus estaria com Jacó, e não com Esaú, e acabou. Você entendeu? Então, adiantou que ela fez? Não, porque quem acabou ficando com tudo que era de Isaac? Esaú. Jacó ficou com alguma coisa? Não, ele não ficou com nada. Você entendeu? Por quê? Porque ele fugiu e tudo que era de Isaac acabou ficando com Esaú. Quando ele voltou com as coisas dele, que ele conquistou lá na terra lá de Arã, né? Lá junto com o tio dele, lá, o Labão, né? Mas o que era do pai, ele não pegou nada. Quem pegou foi quem? Foi Esaú. Então, adiantou enganar o pai? Precisava? Não. Deus daria a bênção para ele do mesmo jeito. E Esaú ficaria com os bens, que não teria problema nenhum, né? Então é isso, queridos irmãos. Então, nós não temos que dar uma mãozinha para Deus. Deus sai a hora certa. É no tempo dele, na hora dele. Não precisamos dar mão nenhuma para Deus, não. Tá bom? Não erraremos igual Jacó, igual Rebeca. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, que sejamos sempre gratos pelo Senhor por ter nos dado essa bênção de usar a descendência do nosso pai Abraão para escrever a mensagem de Deus e nós tivemos acesso às Escrituras Sagradas. Obrigado, meu Deus, por toda a bênção que você vem nos dando e por o Senhor estar nos guiando rumo ao caminho certo. Não deixe que nós queremos dar uma mãozinha para ti, que seja feita a sua vontade. Não. Que a sua vontade seja feita na nossa vida, na hora que for para se acontecer, para que aconteça no seu tempo, como o Senhor quiser, na sua vontade,
porque nós sabemos que tudo que o Senhor quer para nós é o melhor para nós. Esteja sempre do nosso lado, meu querido Deus, abençoando a todos. Que Deus abençoe a mim e a todas as pessoas que estão não só me ouvindo, mas inscritas no meu canal. E que essas pessoas, tanto que estão me ouvindo quanto que estão inscritas no meu canal, possam voltar para casa que estiver trabalhando em segurança. E que todos possamos ter um fim de dia bom e abençoado. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Um bom fim de dia a todos.